Louvado seja Deus. Irmãos, chegou o momento da palavra, né? Festa sem bolo não é festa. Tem que ter bolo, né? Hoje, quem vai estar nos trazendo a palavra desta noite é o nosso irmão Sérgio. Né, irmão Sérgio? Fique de pé, irmão Sérgio. Como é que a gente vai dizer para o nosso irmão Sérgio? Vamos falar. Cadê os missionários daqui desta noite? Os missionários. Cadê os missionários dessa noite? Amém? Quem contribui também é missionário, tá, irmão? Quem ora também é missionário. Missionário não só é aquele que vai para o campo, não. Cada um de nós, nesta noite, somos missionários, porque temos uma missão, que é cumprir o íder de Jesus. Amém? Então, onde estão os missionários desta noite? Amém. Todos são missionários. Então, eu vou falar compassadamente e a igreja repete, tá bom? Vamos dizer assim para o nosso irmão. Hermano Sérgio. Que el Señor abra las puertas de la palabra en esta noche. Amém? Bem, irmão Sérgio, com toda a liberdade para trazer a palavra nesta noite. Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu continuo repetindo desde o dia em que eu cheguei nessa igreja. E essa igreja é uma manjedoura de missionários. Aqui todo dia, irmão, é gerado missionários, obreiros. Já saiu pastores daqui dessa igreja para o campo, já saiu... E tem muitos, né? Quando eu chamo os meninos de pastor aqui, eles dizem, você bota peso nas minhas costas, principalmente Murilo. Mas não, irmão, os irmãos têm um chamado, a gente vê a vocação, o chamado de Deus para esta obra tão grande, que é difícil, mas Deus tem capacitado cada um de nós para sermos cooperadores neste corpo. Estamos dando a lição sobre a igreja e o corpo de Cristo. Você é um missionário e você é um membro deste corpo. E essa igreja tem muito mais, né? Deus a cada dia vai moldando, vai lapidando e preparando homens e mulheres de Deus para a sua obra. Agradeço a Deus por fazer parte dessa igreja. Enquanto os irmãos vão, eu fico por aqui ajudando os que ficam. Eu faço igual o profeta Jeremias. Quando Nabucodonosor saqueou, né, Judá, Jerusalém, e leva, mas é uma mensagem. Jeremias, o rei mandou te levar. Disse, não vou não. Eu vou ficar mal os que ficaram aqui e vou ajudar nesta obra aqui, aos que estão maltratados, que estão feridos, que estão aflitos. Eu vou ficando por aqui. Mas pode ir, Daniel, Misael, Azarias e outra levada que foram. Mas ele disse, eu vou ficar por aqui, sofrendo com esse povo. Amém, irmãos? Grato a Deus pela oportunidade que os irmãos me dão de compartilhar a palavra de Deus. Mas, na verdade, eu estou com saudade de ouvir Damião. Na verdade, eu estava falando com o Roberto ali, nunca mais ouvi Damião, rapaz. Vamos ouvir Damião, né? Eu estou desejoso para continuar ouvindo ele. Mas enquanto Damião não chega, nós vamos por aqui, que a oportunidade foi me dada em nome de Jesus. Irmãos, no livro de Mateus, capítulo 9, nós vamos falar sobre a cura de um paralítico. No livro de Mateus, capítulo 9, nós vamos falar sobre a cura de um homem paralítico. Todos encontraram? E nós vamos ler até o versículo 8, do 1 ao 8, Mateus capítulo 9. É um texto muito conhecido. Nós vamos refletir nesta noite sobre esse texto em nome de Jesus. Todos encontraram? Possamos ler? Para entender. Vamos ler e entender. Irmãos, é preciso ler as Escrituras e entender. Não é verdade? Às vezes a gente vai para um culto e o pregador, que é uma bênção, ele prega
ele corre a Bíblia todinha, ele pula, ele marcha, aí no final do culto, ele diz, tu entendeu alguma coisa da mensagem? Rapaz, eu não... O importante de vir para a igreja, irmão, é entender o que Deus falou pela palavra de Deus. Se a gente vem aqui, fazer todos os tipos de movimento que eu acho bonito, e não aprendemos nada, não foi vantajoso, né? Não construiu dentro de cada um de nós uma esperança maior, um vigor maior para essa jornada, que é longa, é muito longa. Então, quando a gente compreende, a gente entende, a gente vai para casa e vai mastigando aquilo que escutou, que ouviu, né? Desperta para aquele assunto. E diz o texto do capítulo 1 em diante, diz, entrando num barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que algum dos escribas dizia entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Nesse momento foi a Jesus, que era homem, 100% Deus e 100% homens. Meus amados irmãos, olhando para esse texto muito conhecido, esse texto nos chama a atenção para três coisas muito importantes para a nossa vida. Nós vemos aqui que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra num barco. Os irmãos sabem que no passado o maior meio de transporte eram, né, barcos, navios, esse tipo de transporte, muito diferente de hoje. Hoje é bem menor. Só na região amazônica que ainda tem esse grande transporte de barcos. Mas naquela época, como não havia outro meio de transporte, a não ser animais, isso era um meio constante de fazer esses transportes. E Jesus entra nesse barco, e Jesus vai para a sua cidade, né? E diz a Bíblia que quando Jesus chega lá nessa cidade, que era a sua cidade, diz que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Nem cita nome do paralítico e também não cita nome de homens que levou esse paralítico. Mas nós vemos uma atitude, irmão, muito importante. Nesse momento aqui, Jesus tinha iniciado o seu ministério terreno. Se nós voltarmos para o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 28, ele vai mostrar o chamado que Jesus chega ao mar da Galileia também e chama alguns discípulos para iniciar esse ministério tão glorioso, que se estendeu por Cristo, multiplicou-se pela forma missionária no mundo inteiro, chegando ao Brasil, em todos os países do mundo praticamente. E nós somos uma, aleluia, ação dessa obra missionária, a qual começou por Cristo. E Cristo, começando aqui, essa obra missionária, ele tinha chamado Pedro e André, aqueles dois irmãos, e inicia ainda aqui a formação do seu colégio apostólico, né, dos seus discípulos. Você vê que posteriormente aqui, ele chega em uma coletoria e vê Mateus, que era cobrador de impostos, também chama Mateus para aquele ministério, para aquela vocação de discípulo. E depois da sua partida, continuar a missão de evangelizador e a missão de ganhar almas para o seu reino. Você vê que o chamado de Jesus para aqueles homens, olha, vós não sereis mais pescadores de peixes, né, pescadores, mas sereis pescadores de homens, pescadores de almas. E aqueles homens ouviram aquela voz de Jesus e realmente abandonaram tudo que tinham para seguir a Jesus naquele chamado missionário. Não mediram distância, não pensaram duas vezes. E quando Jesus chega aqui, e alguns de seus discípulos já acompanhando ele, diz que começa também aqui dando inicialmente esse ministério de cura de Jesus.
Jesus curou, e a Bíblia vai dizer que se livro nenhum caberia o quão feito o Senhor fez na terra, nesses 3 anos de ministério. Jesus inicia esse ministério aqui, e é muito interessante aqui, irmão, que nós vamos ver 3 coisas importantes aqui nesse texto. Primeiro, nós vamos ver algo chamado atitude. Por que atitude? Porque aqueles homens ouviram que Jesus tinha chegado ali e tomaram a atitude de pegar aquele paralítico e levar até Cristo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós olhamos assim e nos sentimos também com alguma impossibilidade de chegar até a igreja. Nos sentimos presos a alguma coisa, nos sentimos presos a algum sentimento, ou às vezes presos a um desânimo, e de repente aparece alguém na nossa vida enviado por Deus e nos convida. Tanto tempo que eu não te vejo, fulano. Onde é que você está? Às vezes aqui a gente fica sentado, o pastor e outros irmãos, e diz: rapaz, estamos sentindo a falta de fulano, de ciclano, de Beltrano, e por aí vai. Então, aqueles homens ali, eles viram aquele paralítico e tiveram aquela iniciativa, aquela atitude, de dizer: peraí, tem um paralítico, mas nós sabemos quem tem o remédio para o paralítico, quem tem a solução para o paralítico, porque Jesus tem solução para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que para o Senhor nada é impossível, não existem limites. A limitação está em nós, seres humanos, que colocamos limite, colocamos obstáculos e olhamos mais para os obstáculos do que para aquele que tem a solução para os obstáculos. Limitamos a nós mesmos. Eu não posso, não vou conseguir. Não, irmão, nós temos um Deus, Criador de todas as coisas, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e você tem um valor. Aprendemos na escola bíblica hoje de manhã, ou refletimos, ou trouxemos a memória de volta, o valor que a igreja tem aqui na terra. Se você soubesse o valor que você tem como igreja de Cristo aqui na terra, você não baixaria a cabeça para ninguém, nem para nada. Louvado seja o nome do Senhor. E uma atitude que aqueles homens tiveram foi de pegar aquele paralítico e levar até Jesus. Uma atitude, irmãos, faz a diferença. Uma atitude faz a diferença. E quando trouxeram aquele paralítico deitado em uma cama até o Senhor Jesus, aí o versículo 2 vai dizer: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Então, algo muito interessante, nós precisamos de atitude de fé. Porque Jesus olhou para aqui, ele não viu a fé do paralítico, coitado, debilitado, fragilizado, mas ele olhou a fé daqueles que tomaram a atitude de levaram até Cristo. Fé. Muitas das vezes, irmão, a nossa fé oscila. Muitas vezes a nossa fé, ela tem esses altos e baixos. Mas muitas das vezes tem alguém por nós, com a sua fé, aleluia, ativa, intercedendo, orando. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. O seu filho pode estar preso no sentimento, não tem força, não tem vigor, não tem fé, mas você tem fé para interceder a um Deus que pode todas as coisas. Não desiste do seu casamento, não desiste do seu ministério, não desiste do seu chamado, aleluia! Porque às vezes a nossa fé, ela fica um pouco assim, meio com uma pontuação baixa, não é verdade? Quem não já passou por isso? Eu já passei várias as vezes. Às vezes a gente olha assim, de meu Jesus, eu tô morto e acabado, como diz o ignorante. Mas tem alguém, irmão, intercedendo por você. Aleluia! Tem alguém intercedendo por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele intercede, ele roga por cada um de nós, porque, aleluia, quando Deus olha agora para esta igreja, ele não vê mais Antônio Sérgio, pecador, ele não vê mais você, ele vê Cristo, o símbolo da salvação nesta terra, Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós estamos aqui, irmão, não porque nós somos bons, ou somos melhores do que alguém. Não, é a graça, irmão.
A graça de Deus nos alcançou, aleluia, a graça nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, aonde nós estávamos. Não existe mérito para ninguém dentro do Evangelho, é a graça de Deus. E eu e você somos úteis em qualquer hora, em qualquer momento. Você é um missionário, nós somos um missionário, e nós somos úteis em qualquer momento. Às vezes a gente diz: Senhor, qual o meu chamado? Realmente, qual a definição da minha vida na igreja? Seu chamado, irmão, primeiro, é para ir morar no céu. Aleluia! Fomos alcançados por esta graça. Segundo, você é chamado para ajudar alguém, irmão. Você já foi conversar com alguém e achou dificuldade na sua vida? Aí quando você conversa com alguém, quando o assunto se rende, você diz: meu Deus do céu, eu sei que eu não tenho nenhum problema não. É assim ou não é? Quando das vezes a gente vai visitar um enfermo, e a gente está com uma simples dor de cabeça, um sintoma gripal, alguma coisa tão leve, e a gente vai olhar para alguém num estado de enfermidade bem avançado, bem maltratado, e quando a gente começa a conversar com aquela pessoa, a pessoa não reclama, a pessoa está esperançosa, a pessoa está com vigor espiritual, porque o corpo está preso, mas a alma está livre, porque quem libertou a alma foi Jesus Cristo de Nazaré. E quando a gente sai, a gente diz: meu Deus do céu, eu pensei que eu estava doente, misericórdia, Jesus, obrigado pela saúde que eu tenho. Então, uma atitude daqueles homens, são pessoas anônimas. Nosso irmão Wellington comentou na escola aqui, que existem muitos anônimos no Evangelho, né? Anônimos. O Evangelho chegou em vários lugares do mundo e ninguém sabe quem levou, mas alguém levou. Pessoas que vivem no anonimato, mas que são verdadeiramente instrumentos de Deus para a sua obra. Então, uma atitude, depois nós vamos aqui, depois de ter uma atitude, fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário daquele que creia, tenha fé. E quando chega diante de Jesus, Jesus vai em algo muito mais importante do que a enfermidade do corpo físico. Porque é o seguinte, irmãos, a enfermidade do corpo físico tem remédio. Tem ou não tem? Tem. Você está doente, aí vai lá, o médico passa um remédio, você toma aquele remédio, tem um resultado, você fica bom, né? Você está ali com um procedimento ali, o médico vai fazer um procedimento cirúrgico, você fica bom. Você faz um tratamento, você faz uma coisa. O corpo físico, ele tem sempre alguma solução. Agora, quando se trata da alma e perdão de pecados, aí só quem tem solução para o pecado é Jesus. Por quê? Porque ele foi o presente que Deus deu para a humanidade. O melhor de Deus era Jesus, ou é Jesus. Jesus olhou para toda a humanidade enferma na alma, em consequência do pecado de Adão no Éden. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também saiu o pecado do mundo, o perdão dos pecados dos homens. Então, Jesus olha para aquele homem e diz algo muito interessante, porque o que a atitude e a fé daqueles homens que tomaram decidiram levar até Cristo? Ele está enfermo. Então vamos levar até Jesus. E quando chega até Jesus, Jesus olha para aquele homem e diz: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Veja que o problema não era a enfermidade. O problema ali era a necessidade de perdão, de pecados. Jesus olha e perdoa os pecados daquele homem. E naquele ambiente ali, irmãos, era um ambiente que estava com muitas pessoas, inclusive doutores da lei. Doutores da lei. E aqueles doutores da lei presentes naquele momento, vai dizer o quê? O versículo 3: eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema.
Por que ele blasfema? Os irmãos sabem que, mesmo Jesus tendo sido enviado para uma nação, essa nação não o aceitou. João vai dizer que ele veio para os que eram seus, a nação dos judeus, os hebreus. Ele veio para os que eram seus. E João vai dizer, mas os seus não o receberam, rejeitaram, como até hoje eles rejeitam. Existe uma certa parte de judeus que aceita a vinda do Messias, que chamam-se judeus messiânicos, aceitaram que Jesus veio, mas existem outros judeus que não aceitam, ainda aguardam, e diz que Jesus foi apenas mais um judeu, mais um irmão, mais um mártir, mas não foi o Messias. E para os judeus, só quem podia perdoar pecado era Deus. E como é que agora Jesus diz que está perdoado os pecados? Havia aquela questão agora dos doutores da lei, ele blasfema, por quê? Porque ele não pode perdoar pecado, só quem pode perdoar pecado é Deus. Para os testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus. É preciso a gente ler esse texto para eles. Mas Jesus olha e diz, homem, perdoa os teus pecados. E aqueles homens ali, que eram conhecedores das Escrituras, doutores da lei, escribas, que escreviam, transcreviam a Bíblia várias vezes, de tanto transcrever, a Bíblia já estava na cabeça dele, naquela época, o Torá. Ele vai dizer que ele blasfema. Mas Jesus mostra algo aqui muito mais interessante, irmãos, que é um atributo de Deus chamado onisciência. E nesse atributo de Deus chamado onisciência, no versículo 4, vai dizer o seguinte, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse. Você vê que aqueles homens ali, os escribas, diziam entre si, pensaram. E Jesus, quando olhou, Jesus leu os seus pensamentos. Por quê? Porque ele é onisciente. Ele sabe, irmãos. Ele sabe tudo de mim e de você. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece a tua vida. Por quê? Porque ele te formou. Você não está aqui por acaso. Você que nos visita nessa noite aqui, você talvez nem conheça a Deus, mas Ele te conhece. Ele sabe a sua intenção que você veio aqui. Ele sabe quem veio cultuar. Ele sabe quem veio adorar. Ele sabe quem veio aqui, como diz o Hélio, ser fiscal de culto. Eu aprendo com os irmãos, eu louvo a Deus, porque nessa congregação aqui, eu aprendo com os irmãos, que eu congrego com eles há tantos anos. Mas é com eles que eu aprendo muita coisa. Então ele conhece o meu e o seu pensamento. Por quê? Porque existe em Deus, que é o próprio Cristo, a onisciência de saber. O salmista vai dizer que as palavras não me vêm à boca, mas o Senhor conhece. Irmão Cícero leu aqui a leitura falando sobre o profeta Jeremias e disse que antes que ele fosse formado, gerado, o Senhor já sabia quem era Jeremias, já sabia qual o chamado e a vocação que ele tinha. Então você não está aqui por acaso, irmãos. Você que veio nos visitar, você que veio participar, saiba que Deus te conhece e sabe o que você precisa nesta noite. Aleluia! Se você precisa de uma cura, nós estamos diante de um Deus que cura. O salmista disse no Salmo 103. Se você precisa de um perdão para a sua alma se libertar das prisões deste mundo, nós estamos diante de um Deus que perdoa. Eu não sei o que você veio aqui, como você veio, ou o que você precisa. Mas Ele pode sarar a tua enfermidade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode perdoar os teus pecados, porque muitas das vezes, irmão, a prisão do ser humano não é física, é espiritual.
E por ele não conseguir perdoar, ele vive aprisionado por um sentimento de culpa, por um sentimento maligno, que não consegue ser feliz nem dentro da igreja e nem fora da igreja. Fica preso. Não consegue ser feliz. Você olha para ele, para ela é um sentimento de tristeza, cabisbaixo, de desânimo. Está aprisionado, porque nem perdoa e nem consegue ser perdoado. Nós evangelizamos semana passada, encontramos uma mulher e disse, eu creio em Deus, eu sou católica, olha, se não fosse Jesus na minha vida, olha, eu creio, olha, Jesus. Aí quando falou, você crê em perdão, eu não perdoo. Olha, irmão, fala em perdão, ela crê em Jesus, tem uma religião, mas não consegue perdoar. Mas nós não aprendemos assim com o nosso Senhor. Nós não aprendemos assim. A oração do Pai Nosso vai dizer, perdoais os nossos devedores, como nós temos os perdoados. Então, perdão de pecados. Onisciente que conheceu os pensamentos daqueles homens. E na continuação Jesus diz, por que pensais mal em vossos corações? Por que pensais mal em vossos corações? A Bíblia diz que tudo que deve guardar, guarda o teu, porque dele procede. Ele conhece todas as coisas, irmãos. Ele conhece todas as coisas. Por que pensai mal em vossos corações? Nós estamos diante de um Deus, irmão, que é soberano, é criador, conhece todas as coisas. O salmista, ele faz uma linguagem figurada, diz que ele tem o mar na palma das suas mãos. E outras ilustrações que os profetas falam da grandeza desse Deus, a qual eu e você servimos. E muitas das vezes nós, por não conhecermos, temos uma vida entristecida, sem expectativa, sem coragem, com aquele desânimo total. Mas nesta noite o Senhor te chama para tomar uma atitude. Aleluia! Tomar uma atitude, porque Ele está nesta noite aqui, irmão, para perdoar, para sarar, para curar, para trazer vida, porque a Bíblia diz que Ele nos dá vida e vida com abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Conhece os corações. O versículo 5 vai dizer, qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Mais um atributo de Deus, onipotência. Qual é fácil? Para vocês aí, que estão aí, dizendo que eu estou blasfemando, que tem os seus corações aí, cheios de aves de rapina, duvidando, qual é o mais importante para vocês? É eu perdoar ou eu curar? O nosso Deus, irmãos, pode todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Para Ele nada é impossível. A tua dificuldade, ela tem solução, o teu problema tem solução. Aleluia! Eu não sei qual é, mas o que ele for, nesta noite Ele tem solução, porque Ele é grande. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! O versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O pecado, irmão, é uma dívida que ninguém consegue pagar. A Bíblia diz que há mais festa, alegria no céu, pelo um pecador que se arrepende. E quando um pecador se arrepende, ele alcança perdão.
E há uma festividade, há uma coisa gloriosa no céu quando um pecador se arrepende, porque arrependido ele consegue perdão, conseguindo perdão, o véu foi rasgado, ele tem agora acesso direto a Deus, acesso direto ao Pai. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera autoridade aos homens. Tudo, irmãos, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O homem não tem mérito nenhum. Você pode ser pastor, porteiro, auxiliar, pastor presidente. Você pode ser analfabeto, pode ter doutorado. Diante de Deus você não tem mérito nenhum. Você é uma alma que Jesus comprou na cruz do Calvário com o seu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. A alma do rico, a alma do pobre, a alma do preto, a alma do branco, a alma do modelo, a alma daquele bem feinho, a alma do empresário, a alma do pegador de caranguejos que mora na beira do rio, tem o mesmo valor. Aleluia, valor de sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Valor de sangue na cruz do Calvário. Aleluia! Oh glória! E nesta noite, irmãos, nós temos que tomar esses 3 conselhos: atitude, fé e alcançarmos perdão de Deus nesta noite. Porque às vezes você está aqui, mas você não sente o perdão de Deus ainda. Ou acha que perdeu. Porque o nosso Deus é o Deus que perdoa. É o Deus que sara. E é o Deus que brevemente está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! Estudamos hoje. O noivo vem buscar a noiva. E a noiva está aqui. E será arrebatada aos céus para se encontrar com o seu noivo. Você é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E brevemente ele vem buscar o seu povo. Mas toma uma atitude nessa noite. Toma uma atitude. Se é perdão, ele está aqui para perdoar. Se é um problema físico, de uma enfermidade, ele está aqui para curar. Ele cura o seu corpo e sua alma e te dá a liberdade de glorificar a Deus e ser feliz nesta terra e testemunhar para que as pessoas vejam a glória de Deus e que o nome dele seja glorificado pela sua igreja aqui na terra. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E eu agradeço essa rica oportunidade, irmão. Eu tenho aqui um privilégio muito grande de congregar com os irmãos e a liberdade de falar tanto no púlpito, quanto falar no evangelismo, quanto falar onde eu chegar. Eu louvo a Deus por essa confiança que a igreja do Jardim Veneza depositou em mim. Todos os pastores que passaram por aqui, quando eu vim congregar aqui, era o nosso pastor José Francisco. E ele deu toda a liberdade, depois Josemir, depois Wilson Júnior, depois Naldo, e se passou aí José de novo, e agora nosso pastor Sérgio Calixto. E aos irmãos que nos conhecemos há tantos anos, né? Com esses irmãos aqui, não é de ontem nem de hoje, não.
É por isso que falar no Jardim Veneza não é fácil. Não é fácil, porque os irmãos aqui conhecem uns aos outros. Então, o profeta na sua casa não tem muito valor, não. Agora ele tem que ter muito crédito para falar para essa igreja do Jardim Veneza aqui. Essa é uma das igrejas que eu louvo a Deus que ninguém vem aqui e semeia aí, coloca um abacaxi aí, para depois o pastor descascar, não. Os irmãos que falam aqui, louvado sejam os irmãos prudentes, hábitos, habilitados para falar para a igreja. E eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus.